Jesus, ele com certeza não nasceu em 25 de dezembro, porque era inverno em Israel naquela época. E os pastores, eles não estariam no campo de madrugada, no meio da noite, quando é um inverno frio em Israel, nessa virada do ano. Daniel entendia que as estrelas estavam contando sobre a volta do Messias, sobre o tempo que ele viria. Porque lá em Gênesis, quando Deus ele cria as estrelas, a lua e o sol, ele fala assim: e eu coloco eles para conhecerem tempos e estações. Os amigos levam aquele homem que não podia andar para Yeshua, eles levam ele na cama e descem ele do telhado. O telhado ele poderia ser mais facilmente desmontado e montado de novo, a partir dessa perspectiva. Belém é chamada de a cidade de Davi, que Davi ele vem de lá, e por isso é que Yeshua ele cumpre essas profecias. A gente vai falar sobre a vida e ministério de Yeshua. Nós vamos aprender sobre os eventos do nascimento dele, que apontam para ele como Messias. E é importante também a gente saber que a missão de Deus é revelar o Filho dele, para que nós sejamos salvos. Então, ao mesmo tempo que o Filho ele honra, ele dá glória ao Pai, esse mistério, essa ação de Deus de revelar o Filho dele, envolve muito o que a gente está fazendo nessas primeiras aulas. A gente teve algumas aulas sobre Yeshua, sobre quem ele foi, sobre o contexto que levou até a vinda dele e os seus primeiros discípulos, que a gente vai ver hoje. Pai, eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor fala conosco, o Senhor nos ensina. Eu peço, Deus, que o Senhor possa derramar sabedoria e revelação sobre cada um de nós hoje, que as palavras elas venham do Senhor, Pai. Todas as palavras e ensino que venham do Senhor possa se firmar, Pai, possa gerar frutos em nossos corações. Em nome de Yeshua. Amém. A gente estudou em outras aulas sobre o contexto, que levou até essa época que Yeshua viveu. Ali, no primeiro século antes de Cristo e o primeiro século depois. Esse contexto. Para resumir, o contexto, eles estavam sob domínio romano, eles estavam vivendo uma helenização, que é uma cultura, filosofia grega muito forte, e até um paganismo, tinha também o judaísmo, as seitas, os grupos judaicos estavam se formando, as sinagogas, tinha uma tensão ali com o domínio romano e guerras, e eles se lembravam dos macabeus, eles queriam revolta e independência, e também existia uma língua franca no mundo, que era o grego, e isso facilitou muito para o evangelho, e é importante a gente saber que provavelmente Jesus ele entendia, se não falava muito bem o grego. Então esse basicamente é um contexto geral, um contexto básico, para a gente entender que existia uma comunicação universal, graças ao Senhor, e Yeshua falava aramaico no dia a dia. Essa era a língua dele, conhecia hebraico, lia as escrituras também, assim como muitos dos doutores ali da lei. A gente vai começar no nosso tema principal, que é o nascimento de Yeshua. Yeshua, ele é esse Messias, que de acordo com a profecia, Isaías capítulo 9, ele nasce, ele é o menino que nos nasceu, e ele tem essa natureza sobrenatural. E a gente vai começar a ver aqui agora alguns eventos, alguns acontecimentos que aconteceram antes, e depois do nascimento de Yeshua. A maioria desses eventos que a gente vai ver a princípio estão relatados em Mateus e em Lucas, que são os evangelhos que no capítulo 1 e 2 de cada um dos livros, eles falam muito sobre essa parte do nascimento de Yeshua. A primeira coisa que acontece que a gente vê está em Lucas capítulo 1 e 2, e depois Mateus capítulo 1 e 2, a gente vai ver coisas que estão relatadas nos dois. O anjo Gabriel aparece, ele anuncia para Zacarias, que era sacerdote, ele estava no templo, e o anjo aparece para ele e fala que a esposa dele, que já era idosa, vai ter um filho, e o nome dele vai ser João Batista. O que acontece é que Zacarias não acredita, e ele fica mudo nesse tempo. Depois ele relata que o mesmo anjo Gabriel aparece 6 meses depois para Maria em Nazaré, onde que eles moravam, onde que eles eram. E ela fala que ela vai conceber Jesus pelo Espírito Santo. Vai conceber Yeshua, o nome original dele ali, na língua, na época deles. E ela vai conceber pelo Espírito Santo de forma extraordinária.
A gente vê muito é, isso como cumprimento de profecia. Porque em Isaías capítulo 7 fala: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. E quando a gente fala lhe chamará, não significa necessariamente que é o nome dele, mas que ele será conhecido. Eles chamarão ele. Ele é Deus conosco. Ele é Emanuel. E a palavra que a gente precisa entender que é interessante, a palavra virgem no hebraico é alma. E essa palavra alma, ela significa literalmente uma jovem mulher ou uma moça. Só que é claro que a gente vê que moça, normalmente, né, ou quase sempre, ela se refere a uma moça virgem. Quando ela não é mais virgem, ela não é mais moça. E a gente vê esse exemplo em Gênesis 24. Gênesis 24, 43 fala quando o servo ali de Abraão, quando Jacó está para se casar, chama Raquel de moça. E aí ele fala, no contexto ali, ele fala, eu vou esperar uma moça sair, né, a buscar água, e aí isso acontece. Aí, Gênesis 24, 43, basicamente a mulher que é usada, ele está procurando por uma moça. Ele quer dizer, ele está procurando por uma mulher jovem, uma virgem. Esse é o contexto. Assim, eu escrevi aqui, assim como o Senhor criou o homem, ele estava criando também a semente, ele estava concebendo pelo Espírito Santo, assim como ele criou o homem com o Espírito pairava sobre as águas, ele fala que existe um novo Adão. E assim, o Senhor, ele foi concebido, né? Ele foi gerado de forma sobrenatural. Ele não herdou esse pecado ou essa descendência de Adão. A palavra fala que assim como um homem pecou, todos pecaram, né? O pecado entrou no mundo, e assim como pelo segundo Adão entrou a justiça. Então o Yeshua, ele é esse que vem com uma nova natureza. Lucas capítulo 1 fala: e disse Maria ao anjo: como se fará isso, visto que não conheço o varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Isso é quando Gabriel aparece para Maria. A gente vai ver agora sobre o nome de Yeshua, que é algo tão interessante. De onde que isso veio? Por que a gente chama Jesus de Jesus hoje? Em Lucas capítulo 1, 31 diz: eis que em teu ventre conceberás e dará à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Jesus, literalmente, é Josué, né, do hebraico original, o hebraico bíblico. Perdão, o nome Josué, a gente vai ver qual que é o nome no hebraico, e a gente vai ver que o nome Yeshua significa, Josué, no aramaico, e a gente vai aprender o que é esse hebraico tardio. O hebraico tardio, ele é basicamente o hebraico que sofreu influências quando o povo judeu estava no exílio na Babilônia, e ele começou a ter algumas mudanças. E essas mudanças, né, porque o aramaico ele é tão parecido com o hebraico, é uma língua irmã, que eles começaram a falar aramaico, e até mesmo no hebraico, né, que eles queriam manter, eles tiveram influências, algumas coisas mudaram. E uma forma da gente ver isso muito interessante é no versículo em Neemias 8:17, está escrito em hebraico. Neemias é escrito em hebraico. Só que quando ele fala, o povo voltará do cativeiro, e aí ele fala assim: pois desde os dias de Yeshua ben Nun, Yeshua ben Nun, ou Josué, filho de Nun. Então aqui ele está falando daquele que seria, né, que sucederia Moisés. Ele está falando de Josué, filho de Nun. Os filhos de Israel não tinham feito assim, porque eles tinham acabado de celebrar a festa quando eles voltaram ali para a terra com Neemias. Então no aramaico, Josué é Yeshua. Mas esse hebraico aqui que Neemias escreveu, no livro de Neemias, era um hebraico que tinha influências do aramaico. Ele era o que a gente chama de hebraico tardio. Ou seja, depois que eles voltaram da Babilônia, Neemias voltando de lá, eles tinham algumas coisas que pareciam. É como se fosse que eles simplificaram o nome, né, ou algumas palavras, para ficar mais fácil para aqueles que estavam tendo dificuldade devido a essa mistura dos idiomas. Então o hebraico, a gente sabe que ele continuava sendo, mesmo na época de Yeshua, a ser falado, a ser estudado, mas principalmente por uma classe de elite, por pessoas que eram estudiosas da lei.
o que era falado normalmente era aramaico. Então a gente vê aqui que o nome dele, o nome de Josué, a princípio, como que mudou esse nome? Josué é Yehoshua. Yehoshua não era o nome de Jesus. O nome que foi dado para Jesus é Yeshua, porque eles falavam aramaico, essa era a língua materna de Jesus, e é o nome que também poderia ser comum na época dele. Existiam outras pessoas que chamavam Josué. E a gente aprende muito com isso, que quando Yeshua viveu, ele era um homem comum. Ele era um homem de dores. Ele era uma pessoa normal. É um homem que chegou a ser rejeitado, não ser reconhecido. Então a gente vê que essa forma longa, Yehoshua, foi abreviada para Yeshua. E depois, mais para frente, quando veio o grego, quando as coisas começaram a mudar, o grego ele não tinha o som de shin, que é a letra sh, Yeshua. Então eles, por outras mudanças gramaticais também, eles colocaram esse os no final, que é por causa da estrutura da gramática do grego, fizeram essa adaptação. Então a gente aprende que Jesus é Josué em grego. Você vai pesquisar, Josué em grego é esse nome. E assim que Jesus era chamado, Jesus. Com o tempo, o que aconteceu é que o latim ele herdou o nome Jesus diretamente do grego, só que aí eles tiveram, né, no latim ficava Jesus daquela forma. A língua do latim foi usada por séculos na igreja, a Bíblia foi traduzida para o latim, a igreja católica, né, durante muitos séculos, teve essa, eles retiveram para eles as escrituras e muitas coisas, mesmo que o povo não falava muito latim, muitas das pessoas, e até mesmo depois, quando a palavra de Deus foi para outras línguas, eles retiveram ali no latim. Só que uma coisa aconteceu. Em séculos mais tarde, na era medieval, eles começaram, principalmente quando o latim foi se aproximando das línguas românticas, que é o português, o espanhol, o francês, várias línguas românticas, eles começaram a perceber mais essa diferença do I, que é um I que pode ser uma consoante ou uma vogal. Por exemplo, yes, no inglês, yes, é um yes, yes, yes. Ele não é uma vogal, ele é uma consoante. A gente sabe que tem I, faz som de I, que é uma vogal. Com o tempo, com os séculos, eles começaram a perceber essa diferença, eles começaram a colocar um tracinho a mais no I para diferenciar quando ele é uma eu estou dando no estudo aprofundado aqui, né? Normalmente eu dou o resumido, mas isso é bem interessante. O J ele surgiu dessa forma. Aí depois teve um francês no século XVII, perdão, que ele propôs para ter essa diferença entre o J e o I, quando ele é consoante, quando é vogal. E aí surgiu o que a gente conhece como J hoje. Depois se espalhou pelas línguas, né? Jesus escreve dessa forma em português, inglês, alemão e outras línguas. Várias escrevem diferente, depende de como ela herdou o nome. O nome de Jesus tem poder, o nome original dele é Yeshua. Então a gente pode falar o nome Yeshua, porque isso foi uma adaptação do nome dele. E a gente vê que a pronúncia ela pode ser diferente no inglês, no alemão, mas a forma, pelo menos como que se escreve, né, é assim, e é semelhante em outras línguas, né, o francês e outras línguas. O nome dele significa, Yeshua, significa Adonai é salvação, ou o Senhor salva. E a gente vê que, olha que interessante, hoje em dia, a gente não fala mais, né, a gente não conhece muito desse aramaico, porque a palavra foi escrita majoritariamente em hebraico, né, a Tanar. E Yeshua, na época dele, contado como um homem normal, um homem comum, um homem que sofreu, um homem que até mesmo foi rejeitado por muitos, ele tinha um nome comum, Yeshua, na época dele. Só que hoje em dia, a gente conhece Josué, no hebraico, por outro nome. Então, o Yeshua é um nome especial hoje. É um nome diferente. É um nome que ninguém tem nome Yeshua hoje em hebraico, né? Assim, não é comum. E o nome dele é conhecido, assim como fala em Isaías 49, diz assim, ouvi-me ilhas. Ilhas se refere a lugares distantes. Escutai, vós, povos de longe. O Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas de minha mãe, fez menção do meu nome.
Disse mais: pouco é que sejas o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó, e tornares a trazer os guardados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, ou das nações, para seres a minha salvação até os confins da terra. Hoje é esse nome que é conhecido, o nome de Yeshua, que traz salvação para os povos distantes e para aqueles também que estão perto, né? Porque o evangelho ele é primeiro para o judeu e depois para o grego. Esse é o poder de salvação. A gente vai continuar aqui então na sequência desses eventos. Primeiro, depois quando o anjo aparece para Maria, ela fica grávida. O que acontece é que José, noivo de Maria, ele pensa em deixar ela em segredo, discretamente. Mas um anjo lhe aparece em sonho e confirma que a gravidez é obra do Espírito Santo. O que acontece é que quando uma mulher ela engravida fora do casamento, ela passa a ser uma desonra para a família, passa uma desonra pro esposo ou noivo, que seja, as pessoas por perto. José era um homem íntegro e, de acordo com a lei, a gente vê ali em Levíticos que ele poderia denunciar ela e ela seria apedrejada. Ou ele teria que viver essa vergonha. Como ele é um homem justo, ele não queria isso. Ele não queria nem que ela morresse. Ela disse, provavelmente, que tinha tido uma visão. E o que ele ia fazer nesse momento? Ele decide partir para não denunciá-la, mas também para não absorver essa culpa, esse pecado, essa coisa tão vergonhosa. Mas aí um anjo do Senhor aparece e conserta, né, aquilo, explica, traz clareza para José. O que acontece depois é que Maria visita Isabel. Ela já estava grávida de João Batista e a passagem fala que quando ela cumprimenta Isabel ela é cheia do Espírito Santo e ela diz que o neném, né, o bebê que estava ali no ventre dela salta de alegria. A palavra fala que ela exclamou com grande voz, em Lucas capítulo 1, e disse: bendita és tu entre as mulheres, e é bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém isso a mim? Que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Isabel já ali, pelo Espírito Santo, reconhecendo quem era aquele, né, que estava no ventre de Maria. A gente continua para ver, quando João Batista nasce, Zacarias, que estava mudo, ele volta a falar. Porque quando o menino é circuncidado, eles escolhem o nome dele, e aí eles queriam... Isabel falou que o nome dele era João Batista. Mas as pessoas falaram, não tem ninguém na sua família que chama João Batista, como assim? Só que aí ele escreve numa tábua, no nome dele é João. E aí ele volta a falar. Quando ele volta a falar, ele profetiza sobre o João Batista, o filho dele, e também profetiza sobre o Messias. Depois o que acontece é que e isso acabou, né? Isso que aconteceu, que ele não falou durante muito tempo, ele era sacerdote. Teve uma visão, uma aparição no templo, quando era o turno dele de servir no templo em Jerusalém. E depois ele fica mudo, isso foi um sinal. Todas as pessoas falaram disso. Quem que será que é esse menino, João Batista? Né, o pai dele voltou a falar agora, o sacerdote que tinha ficado mudo. Depois o que acontece é que José e Maria vão para Belém. Teve um decreto onde que eles fizeram um censo ou um alistamento, ou alguns chamam de recenseamento, que é eles fizeram uma contagem. O Império Romano decidiu isso. E para fazer essa contagem, eles tinham que ir para o lugar de origem da família deles. José, que era originário, a família dele vinha, né, de Belém, ou seja, são descendentes de Davi, que era de Belém. Eles vão ali eles vão de Nazaré, onde eles moravam, para Belém, por causa desse censo. Em Lucas capítulo 2 fala assim: e subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi. Então está escrito que foi cada um à sua própria cidade. Então ele foi para Belém. O nascimento de Yeshua então se dá, ela já estava bem grávida e chegando ali em Belém, ela deu à luz a seu filho primogênito e envolveu em panos e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem.
É interessante, então, primeira coisa para a gente entender esse contexto que está acontecendo. A família de José também era de Belém. Ele era de lá, a família dele era de lá. Então, quando ele vai para Belém, ele provavelmente vai para tenta achar lugar na casa de parentes, né, primeiramente. E porque estava tendo um censo, muitos outros parentes provavelmente foram para Belém, então estava cheio. Então, a hospedaria significa ali, na verdade, quarto de hóspedes. Pode ser de um lugar comercial, mas como existe uma palavra para quarto em hospedaria comercial, isso provavelmente significa quarto de hóspedes na casa de alguém. Então eles não encontraram um lugar. E aí quando diz que colocaram ele numa manjedoura, ele... Vou explicar para vocês o que é uma manjedoura, né? Uma coisa interessante também para a gente saber, quando Maria dá à luz, ela provavelmente não está sozinha. Mesmo que José estava ali com ela, eles tinham parentes naquela cidade. Eles tinham, né, era costume deles que mulheres ajudassem, né, no parto. Então ela provavelmente não estava sozinha. A manjedoura, literalmente, é um lugar de pedra ou madeira onde você coloca alimento para os animais. E então Jesus nasceu num lugar onde ficavam os animais. E aquele lugar talvez estava vazio de animais, talvez tinham poucos. Mas se eles colocaram ele na manjedoura, quer dizer que a manjedoura não estava cheia de comida. E isso, quando fala que colocaram ele numa manjedoura, não necessariamente quer dizer um estábulo ou um lugar para animais moderno. Porque essa aqui a gente vai ver que é a estrutura da casa daquele período. Algumas casas elas eram de um cômodo, outras casas tinham 2 pisos, isso era comum. Essa casa aqui, por exemplo, é uma remontagem de uma casa da época. A família, ela vivia nesse segundo andar. E os animais, ou até mesmo alguma coisa para cozinhar, ficava nesse lugar embaixo. Então, o lugar que era mais respeitoso, limpo, era em cima. E embaixo era feito de piso batido com terra, de terra. E ali a gente pode ver o exemplo, né, que tem um animalzinho ali. Então eles guardavam os animais na casa deles. E esse aqui é um outro exemplo, que algumas casas mais ricas, elas podem ter essa estrutura de uma escada do lado de fora da casa que leva a um terraço. Podia ter um cômodo ali em cima, quando é uma casa mais rica, ou poderia ser um lugar onde eles colocavam, né, vocês já devem ter visto no Brasil aí, no interior, onde o pessoal coloca café para secar em cima da laje, né, em cima do telhado. E aqui o telhado deles era próprio para eles colocarem trigo. Então eles colocavam ali e usavam do telhado deles. E é interessante que a gente entende, então, aquela passagem quando os amigos levam aquele homem que não podia andar para Yeshua, eles levam ele na cama e descem ele do telhado. O telhado ele poderia ser mais facilmente desmontado e montado de novo, a partir dessa perspectiva. Eles colocaram, a casa estava cheia, eles colocaram o amigo deles na frente de Yeshua para ele poder ser curado. E provavelmente a casa era maior, com mais pessoas. Então isso aqui é a estrutura da casa naquele tempo. Só que existem também tradições que falam, que remontam do século 2 e 3, que com apoio de alguns autores, que eles falam que o lugar onde Yeshua foi colocado era uma gruta, ou seja, era uma caverna. Poderia ter sido escavada na rocha, ou poderia ser uma caverna, uma gruta também natural. Aí o mais interessante é que tem várias escavações dessa região, né, de Belém, onde eles mostraram que várias das casas, eles aproveitaram uma gruta natural e construíram as casas por cima dessa gruta. Então várias escavações em Belém mostram isso. Então o que a gente sabe é que autores antigos falaram que ele foi colocado numa gruta e que talvez era uma casa e que era um lugar para os animais. Mas o que a gente entende no final o que a gente tem, né, certeza é que isso está na palavra e que ele nasceu num lugar simples e que ele foi esse servo, né, que nasceu um rei, e a gente vai ver mais sobre essa realeza dele quando ele nasce, mas que Deus é quem orquestrava tudo e que Deus é que traz o louvor e que anuncia e que prepara, mas ele nasce num lugar simples.
Isso é o que a gente entende do que era essa manjedoura. Quer seja uma gruta onde colocavam os animais, isso também existia, quer seja numa casa onde foi construída sobre uma gruta e tinha ali uma manjedoura, um lugar para os animais. Em Miqueias 5 fala: "E tu, Belém, Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade." Então, Belém, em hebraico, é Beit Lechem, que significa casa do pão. Efrata, eles colocam Efrata só para diferenciar, porque existiam duas Belém. Belém na terra de Zebulon e Belém aqui de Judá. Inclusive tem uma passagem que fala, em Gênesis 35, que fala que Raquel ela foi enterrada no caminho de Efrata, que é Belém. Então é naquela região. Ele nasce nesse lugar, né, que é chamado Casa de Pão, e o interessante é que ele depois, em João capítulo 6, esse simbolismo dele ser chamado o pão da vida, né, o verdadeiro pão que desceu dos céus. Ele nasce numa cidade que é Casa do Pão, que traz alimento, e ele também seria esse que seria o verdadeiro pão, né, que traz vida para as nações. Belém é chamada de a cidade de Davi, que Davi ele vem de lá, e por isso é que Yeshua ele cumpre essas profecias. Ele deveria nascer em Belém. Uma coisa interessante também sobre Belém é que naquela região, de acordo com estudos, na região de Belém, de Hebron, era onde ficavam campos onde nasciam ovelhas. E principalmente as ovelhas que eram dedicadas para sacrifícios no templo, elas nasciam naquela região de Belém. Em Miqueias capítulo 4 fala sobre uma torre do rebanho, que em hebraico é Migdal Eder, que significa um lugar onde eles tomavam conta, né, dos rebanhos, das ovelhas, e principalmente daqueles do rebanho quando eles estavam dando à luz, quando eles estavam nascendo. Então as ovelhas naquele tempo, elas nasciam em abrigos, nos campos, ou até mesmo nessas torres de vigia, como tinha em Belém. E o curioso é que quando, né, Yeshua nasce, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele nasce num lugar, na região onde as ovelhas que seriam sacrifício no templo nascem. E ele é aquele que nasce num abrigo simples, assim como as ovelhas nasciam. Ele nasce e é colocado numa manjedoura, um lugar onde os animais estão. Isso já apontando para quem ele é, o que ele faria. Uma coisa interessante também é que as ovelhas, elas nasciam normalmente na primavera, que é o mês de Nissan, em hebraico, que é entre março e abril. E esse era o tempo onde as ovelhas nasciam, porque também as chuvas vinham de inverno e depois existia um tempo de seca, o que dava grama, né, dava essa abundância na terra que permitia, né, milagrosamente por Deus, que os recém-nascidos ali entre as ovelhas se alimentassem e tivessem abundância. Então a gente enxerga também que quando o anjo anuncia aos pastores depois que Yeshua nasce, ele anuncia para eles nas vigílias da noite, nos campos de Belém, que era ali perto, eles estavam cuidando das ovelhas. E ele anuncia para eles o nascimento do Salvador. O que acontece é que esses pastores, eles vão, né, para Belém, apressadamente, e encontram ali o que o anjo tinha falado. O anjo falou com eles: "E vai ser um sinal que vocês vão encontrar ele envolto em panos em uma manjedoura." Eles vão e encontram da forma que o anjo tinha falado. E então a conclusão que a gente chega é que Jesus, ele com certeza não nasceu em 25 de dezembro, porque era inverno em Israel naquela época. E os pastores, eles não estariam no campo de madrugada, no meio da noite, quando é um inverno frio em Israel, nessa virada do ano, nosso dezembro, janeiro. Então eles guardavam, provavelmente, nessa época, né? Existem fortes indícios, pode ser entre março e setembro, só que fortes indícios que indicam para Nissan, que é o mês que a gente viu, que é entre março e abril. Porque aqueles pastores, para estarem de madrugada, eles provavelmente estavam também observando e ajudando ali aquelas ovelhas que estavam dando à luz. Esse era o papel desses pastores. E depois eles foram ali ver esse anúncio do recém-nascido, né, que o Salvador tinha nascido na cidade de Davi, que é Belém.
ele nascer também no meio da noite, outro símbolo, né, que ele é aquele que na escuridão traz luz para o mundo. Que literalmente dar a luz, ele é aquele que realmente deu a luz, né, para o mundo, e ele nasce ali no meio. Esse anúncio para os pastores de que ele nasceu veio nas vigílias da noite, no meio da noite. Depois que o anjo ele anuncia, né, a palavra relata, depois que o anjo anuncia ele para os pastores, a palavra relata, e no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E essa é a gloriosa mais simples, né, o nascimento de Yeshua. Depois, quando a gente continua, a gente vê que acontece a circuncisão dele, e ele é apresentado no templo, né, circuncidado no 8º dia, que é quando o nome é escolhido, e a palavra fala que o nome foi escolhido de acordo com o que o anjo já tinha falado antes dele ser concebido. Ele é apresentado no templo, e essa apresentação no templo ela acontece depois da purificação. Ali a palavra fala, em Levítico 12, que são 40 dias de purificação para a mulher quando o filho é homem, e 80 dias de purificação quando é filha mulher. Então, depois desse tempo, de acordo com a tradição, de acordo com a lei, ele foi apresentado no templo em Jerusalém, e ali aparece Simeão e Ana profetizando sobre ele. Eles eram pessoas, ele fala que Ana já estava com seus 84 anos, servia ao Senhor com jejuns e orações, e quando eles veem Yeshua, eles entendem que esse é o Salvador. E Simeão fala, eu já posso ser juntado com os meus antepassados, porque eu já vi aquele, né, que vai trazer salvação. Uma coisa que interessante que acontece em Mateus capítulo 2, né, se vocês quiserem ver exatamente esse texto, vocês podem ler ali. Mas em algum momento, não foi logo depois, esses magos, né, alguns chamam de reis magos, 3 reis magos, não falam que eram 3, não falam que eram reis, provavelmente eles eram de realeza, eles fazem uma jornada até Belém, até Jerusalém, e depois eles vão para Belém, porque eles perguntam em Jerusalém onde estava, onde era, né, seria o nascimento do Messias, mas eles não estão ali na noite quando Yeshua nasce. Eles veem a estrela, eles vão a Jerusalém procurando pelo rei dos judeus, e depois, quando eles descobrem que é em Belém, a profecia, eles vão para Belém e encontram ali Yeshua e oferecem para ele 3 presentes, ouro, incenso e mirra. E o interessante, essa passagem me intriga muito. Quando eu começo a pensar sobre isso, eu lembro de Daniel. Daniel, ele estava na terra que esses magos vieram do leste. Eles provavelmente eram da Pérsia. E o reino ali da Babilônia era naquela região, que é o atual Irã, né, Iraque. Então, Daniel, quando o rei Nabucodonosor ele chama todos os feiticeiros e todos os astrólogos e todos os caldeus para interpretar o sonho dele, ele chama essas pessoas, chama os magos basicamente, e ali é Daniel quem é entendido, é visto como alguém superior a eles, porque Daniel fala o sonho e também interpreta. Daniel depois, quando vem o império dos persas, né, dos medo-persas, ele é colocado como um dos 3 governantes ou ministros dos estados ali da Pérsia. Então Daniel ele tem uma influência enorme. Ele era um dos 3 governantes principais daquele império. Então, esses magos, eles provavelmente viram, escutaram pergaminhos, histórias e ensinos de Daniel. A gente vê que lá em Daniel capítulo 2 e capítulo 9, ele fala sobre os impérios e ele até mesmo tem uma contagem que a gente viu em outra aula. Em Daniel capítulo 9 tem a contagem para quando o Messias viria e seria cortado. Eles provavelmente conheciam aquela passagem, que foi escrita em aramaico. Então esses magos eles provavelmente conheciam outras profecias que Daniel era familiarizado, né? Daniel, quando ele começa a orar pela libertação do povo de Israel do exílio babilônico, ele está mencionando uma profecia de Jeremias. Então Daniel conhecia e tinha, né, as escrituras ali. Eles foram influenciados diretamente por Daniel. Esses magos, né, esses astrólogos ali que eram da Babilônia e da Pérsia, né, depois que virou o Império Persa. Uma das profecias provavelmente era essa aqui, de Números 24, sobre algo que aconteceria num tempo distante. Balaão fala assim: vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó.
e um cetro subirá de Israel. Ferirá os termos dos moabitas e destruirá todos os filhos de Sete. Aqui a gente vê, obviamente, a volta de Yeshua também como aquele que traz justiça. E quando Jacó profetiza sobre os seus filhos, a profecia que vai para Judá é que o cetro não se apartaria de Judá. Então o cetro tem a ver com o governo. Então esse governo final, o último, alguém que se assentaria no trono de Davi, teria também como uma estrela que procederia. Provavelmente existem profecias e coisas que nós não entendemos hoje exatamente, que Daniel entendia que as estrelas estavam contando sobre a volta do Messias, sobre o tempo que ele viria. Porque lá em Gênesis, quando Deus ele cria as estrelas, a lua e o sol, ele fala assim, e eu coloco eles para conhecerem tempos e estações. Então as estrelas foram feitas para isso. Então mesmo que a astrologia tenha coisas que são pagãs e ruins, a astronomia, entender a criação e os tempos apontados por Deus de acordo com as estrelas são coisas também, né, assuntos que Daniel estava se envolvendo e que profeticamente ele entendia que existia esse significado. Então, de alguma forma, esses magos, eles veem a estrela, eles reconhecem o tempo, mas eles não sabiam o lugar. Então, eles vão ali para Jerusalém, eles perguntam a Herodes, a gente está sabendo que nasceu o rei dos judeus. Herodes, né, ele não era judeu, ele foi criado como judeu, mas ele era edomita, e ele custou para ter aquele reino ali da Judéia. Ele não iria perder aquilo por nada. Então, quando eles perguntam para Herodes, Herodes consulta os escribas, aqueles que conheciam a lei. Eles falam, teria que nascer em Belém. Os magos vão para Belém e Herodes fala com eles, quando vocês encontrarem, voltem aqui para me falar, para me avisar, né? E, basicamente, a gente sabe depois que a história conta que o Senhor avisa esses magos em sonhos para eles não voltarem para Herodes. A gente já vai ver isso. Basicamente, então, quando os magos eles chegam eles encontram Yeshua, a palavra fala que eles encontraram a criança numa casa. Então já não era talvez mais um bebê, um recém-nascido. Já é chamado ele de criança, um menino. E eles vão para Jerusalém, porque Jerusalém era a cidade que um rei dos judeus, é uma cidade apropriada para o rei dos judeus nascer. Então eles vão, depois que descobrem, para Belém. Quando eles chegam em Belém, não seria muito difícil eles encontrarem um casal que tinha chegado na cidade, que tinha tido um recém-nascido primogênito naquela época. Então eles provavelmente, né, a cidade era pequena, era um vilarejo, eles encontraram ali então Yeshua. E eles entregaram os 3 presentes para ele. Eles entregaram ouro, que mostra realeza, e que eles reconheciam Jesus como rei dos judeus. É interessante que quando uma caravana embaixadores encontram um rei, eles levam presentes, é normal. E quem relata isso, o mais interessante, é aqui no Evangelho de Mateus. Mateus é aquele que escreveu para a audiência, né, judia, e que ele estava provando que o Messias era o rei, era o prometido rei dos judeus. Então Mateus é o único que relata essa passagem aqui. Eles entregam incenso, né, profeticamente ele é usado nos rituais do templo, oferecido a Deus nas orações, e simboliza a divindade e também o futuro sacerdócio de Yeshua. Eles entregam também para ele mirra, que era uma resina, algo usado para fazer perfume, e unguento. E era usado também no embalsamento. Até quando as mulheres vão embalsamar o corpo de Yeshua, ou quando Maria quebra um vaso ali de unguento aos pés dele, né? Isso aponta para a morte e para o sacrifício de Yeshua. O mais interessante de tudo é que a soberania de Deus e a bondade dele em orquestrar tudo isso já estava provendo, até mesmo financeiramente, para quando Deus iria falar com José, que José deveria fugir para o Egito, porque ele diz assim, eles vão de buscar, né, matar o menino. Herodes, quando ele vê que os magos eles não voltam para ele, que ele foi enganado pelos magos, ele manda matar todos os meninos de 2 anos para baixo. Assim como, né, a gente falou sobre isso, assim como Moisés quase foi morto, ele e Yeshua, que é o novo Moisés, Faraó mandou matar os meninos judeus novos, também mandaram matar ali os meninos de 2 anos para baixo, ali na época de Yeshua. Então esses presentes, por Deus orquestrando tudo, provavelmente ajudaram José, que poderia ter vendido esses presentes, que eram símbolos, para ter uma ajuda financeira, para ele conseguir fugir para o Egito. O Egito que na época de Yeshua tinham muitos judeus.
Inclusive, Alexandria, no Egito, tinha mais judeus que a própria Jerusalém. Então, eles fogem para lá. E eles precisavam de finanças quando Herodes manda, né, matar os meninos. Eles vão para lá. Os magos são avisados em sonho, né? Nós vimos isso. Até 2 anos de idade pode significar uma data, um período. Nós não sabemos quanto tempo Herodes demorou para tomar essa decisão. E depois a gente vê que Yeshua ele volta depois da morte de Herodes. José é avisado em sonho para voltar. E aí Deus fala com ele em sonho para ele voltar. Só que José ele fica sabendo que Arquelau, que era um filho, né, de Herodes, ele estava dominando ali aquela região do sul. Então ele vai para Nazaré, onde que ele era antes. Ele volta então para Nazaré e Yeshua ele cresce ali naquela região da Galileia. Aqui nós aprendemos então, nós temos, né, poucos minutos aí para nós terminarmos a aula. Nós vimos bastante coisa sobre o nascimento de Yeshua, como que é profético, como que Deus estava orquestrando e como que ele é aquele, né, que nós vamos ver depois que não só nasceu como rei, como aponta Mateus, ele também, Lucas depois aponta que ele foi anunciado para os pastores, né, diferente de Mateus, para os magos reais que vieram de longe, que é o rei, ele nasceu com os animais, no lugar onde se colocavam os animais. Ele foi anunciado para os pastores simples que estavam ali na região. Ou seja, ele é acessível, ele é para todos, mas ao mesmo tempo ele é o rei. E ele não só reina, né, ele vai voltar para reinar em glória. Esse é uma perspectiva, um resumo dessas sequências. A gente vai ver só um pouco sobre a vida de Yeshua, o ministério dele. A palavra fala muito pouco sobre o que acontece depois, nesses anos que nós chamamos de anos de anonimato, onde Yeshua ele não fez muitos milagres, ele não fez muitas coisas. O interessante é que o Bar Mitzvah ele não era muito estabelecido como sendo algo que acontece aos 13 anos de idade. Mas eles começaram com o tempo a acredita-se, né, que há uma maturidade, que o homem tem que cumprir os mandamentos do Senhor a partir dos 13. Ele já tem responsabilidade. E a passagem que a gente vê depois é que Yeshua ele vai ao templo aos 12 anos, né, que é essa idade aproximada. E ele já mostrava, né, autoridade, já mostrava sabedoria. Fala que ele discutiu com os mestres em Jerusalém e mostrava uma sabedoria incomum. Até mesmo quando os pais dele vão embora com a caravana, eles não encontram Yeshua entre os parentes e os amigos. E aí eles voltam para Jerusalém e aí que acontece essa passagem. Yeshua fala para eles, será que vocês não sabem que me convém tratar dos negócios do meu pai? Então já mostra essa sabedoria, mesmo nessa idade de Yeshua, ele conhecia das escrituras, ele sabia a identidade dele. E o interessante é que depois, então, ele volta com José e Maria para Nazaré, onde ele cresce, trabalha, tem uma vida como homem normal, e a palavra fala que então ele voltou com eles para Nazaré e lhes foi obediente. Ele foi submisso ali aos pais dele nisso também.